Olá, meu nome é Felizardo Izumbo, instrutor bíblico e evangelista. Estou aqui para dar sequência do estudo que nós começamos desta série, cujo tema Conecta-te à fonte. No primeiro episódio, você e eu aprendemos que o homem é criatura de Deus. Gênesis 2, verso 7, nos mostrou que Deus criou o homem a partir do pó, que foi formado do barro, soprou em suas narinas, então o homem passou a ser uma alma vivente. A partir daí, você consegue tirar em sua mente o pensamento que a ciência traz de que o homem foi criado do macaco. Porque se fosse criado do macaco, eu creio que muita gente não se daria ao trabalho, de ter relações para então assim conseguir ter filhos. É Deus quem criou o homem, é Deus quem criou você e eu. Por isso nós somos criaturas dele e dele devemos depender, porque ele é a fonte da nossa existência. Deus, ao criar o homem, ele fez-o com desejo de viver eternamente. Por isso, para fazer com que o homem não transgrida, ele avisou para que o homem não comesse do fruto da ciência do bem e do mal, porque caso ele comesse do mesmo, poderá perder a vida eterna. O homem transgrediu desse princípio e hoje nós estamos a testemunhar como é que o mundo está pela desobediência da palavra do Senhor. Apesar do homem perder esse princípio, o Senhor não desistiu da ideia de você e eu continuarmos a viver ou então vivermos para a eternidade. Por essa razão, ele teve que enviar o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para assim então nos resgatar do pecado, ocupando o nosso lugar. E mesmo assim, o homem continua com esse desejo também. E no estudo passado, do primeiro episódio, nós aprendemos e vimos homens que estão criando mecanismos a fim de garantir a vida eterna. Infelizmente, não é por meio da tecnologia que você e eu vamos conseguir ter a vida eterna. Imagina na condição financeira que você se encontra, competir com o Mark Zuckerberg, um homem ricaço, competir com outros homens com possibilidade financeira. Onde você estaria nessa fila para a eternidade? A eternidade é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando você e eu lemos o livro de João, capítulo 17, nós vimos o próprio Jesus Cristo a declarar o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós encontramos aqui Jesus Cristo a contar, a falar sobre o segredo para a eternidade. Ele diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que foi enviado para morrer por ti e por mim. Sublinhe aí a palavra que te conheçam, porque a palavra conheçam vem do verbo conhecer. Conhecer significa ter relações com alguém ou com alguma coisa, sentir a ação de alguém ou também de alguma coisa. É uma palavra no grego, ginesco, que significa vir a conhecer, sentir, perceber, desenvolver intimidade. Nós nos relacionamos com alguém, nós passamos a conhecer essa pessoa. E quando conhecemos essa pessoa, passamos a ter uma intimidade com ele. E quando há uma intimidade, há relacionamento, há conhecimento, gera confiança. E eu creio que estou falando aqui para um casal apaixonado que passaram a se conhecer recentemente, mas já sabe muita coisa da vida do outro. Quando você conhece a pessoa com quem está a conviver, você saberá o que ele gosta, o que não gosta, que hora acorda, que hora dorme, quais são os lugares que gosta de frequentar e quais que não gosta. E quando você fica familiarizado com essa situação toda, e quando você tem a intimidade, até te leva a fazer certas brincadeiras. Por exemplo, o irmão que provavelmente está aí a assistir nunca teve contato comigo. E quando eu brincar de um jeito, que nunca antes o fiz, você pode se sentir ofendido, porque não existe uma intimidade entre nós. Não me contas o teu segredo, porque você não me confia.
Nunca tivemos relacionamento. Então, o que Deus, ou o que Jesus que estava aqui, o que está aqui a ensinar nesse texto, é que nós precisamos ter um relacionamento aprofundado com o nosso Deus. Precisamos ter uma convivência com Deus. Esta comunhão com Deus vai gerar intimidade. Essa comunhão com Deus vai fazer com que saibamos o que Ele gosta e o que não gosta. E vai ser a base para guiar-nos assim à eternidade. E dela surgir a confiança. Por isso, se nós abandonamos a Deus no momento da aflição da nossa vida, é porque nós ainda não aprendemos a confiar nele. E para voltarmos a confiar nele, precisamos nos conectar, precisamos voltar a ter relacionamento. Ainda quero aqui dizer que o verbo, ou conhecer, segundo o livro de Gênesis, capítulo 4, verso 1, nós encontramos a expressão Adão conheceu a sua mulher. Será que Adão não conhecia o nome da Eva? Será que Adão não tinha convivência com a Eva? Quando a Bíblia nos traz e Adão conheceu, está-se a falar aqui de relações sexuais. E a palavra conhecer que nós encontramos no livro de João 17, verso 3, tem também esta ligação, essa intimidade, relações sexuais. Por isso que Maria, no livro de Lucas 1, verso 34, quando o anjo lhe diz que ele terá um filho, ele pergunta ao anjo, como se fará, visto que não conheço homem algum? Lembra-se que Maria era noiva de José. Será que não conhecia o nome de José ou os pais de José? Claro que conhecia. Então, a palavra conheço, repito, tem a ver com intimidade, tem a ver com relação. O que nos é exigido aqui fazer é termos um relacionamento aprofundado com o nosso Deus. Nós podemos, realizar vários milagres e não conhecer o nosso Deus. E quero aqui convidá-lo para o livro de Atos 17, verso 26. Diz que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Com que objetivo? Verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus nos fez com o objetivo de buscá-lo. Por isso, nós precisamos voltar a nos conectar à fonte. Quando nós nos afastamos, ou quando o homem se afastou de Deus por intermédio do pecado, Jesus Cristo teve que descer à terra e morrer por ele na cruz. Quando você peca, o Espírito Santo fala consigo. O Espírito Santo envia ao homem. Quem sabe, por essa razão, você está a ouvir essa mensagem. Para Deus buscar você do lugar em que se encontra, para voltar a se conectar. É a missão que nós temos de buscar a Deus em cada dia da nossa vida. Essa é a razão de Jesus Cristo dizer em Mateus 6, verso 33, para não nos agitarmos com muitas coisas, mas primeiro devemos buscar o reino de Deus e depois poderá nos acrescentar as coisas que nós necessitamos. Mas infelizmente, nós olhamos para uma sociedade em que muitos estão preocupados em deixar legado, em deixar um grande nome, em deixar riquezas. Queremos lutar para o bem dos nossos filhos, o que não é errado. Mas, nessa busca para satisfazer as necessidades, nós esquecemos o que é prioridade. Lembra que Jesus Cristo falou que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E, Êxodo 20, verso 3, diz o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. O que quer dizer que o Senhor está a pedir que Ele seja o primeiro em nossa vida, que o coloquemos como prioridade em nossa vida. Por essa razão, Jesus Cristo diz, buscar primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro a fonte, se conecte primeiro, depois faça uma outra atividade. Então, nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer, nós estamos preocupados com o que vamos fazer, o que vamos deixar, mas nunca queremos estar preocupados com o que Deus vai dizer sobre nós. Lembra-se que as reputações, os troféus, as conquistas se perdem, mas a eternidade nunca se perderá. Então, nós precisamos viver para a eternidade. Diz o autor do livro Uma Vida com Propósito, na página 30, ele diz, viver para criar um legado na terra
é um objetivo tacanho, ou seja, é um objetivo mínimo, é um objetivo baixo. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Essa fase que nós estamos a viver é o treinamento para nós termos a vida eterna. É o treinamento que nós temos para nos conectar à fonte e dessa fonte gerar a vida eterna. Porque um grande homem, um jogador, James, enquanto estava na sua escola, ele lutava para ganhar o troféu. E ele foi um bom jogador. Conseguiu ganhar o troféu, mas quando a direção daquela escola foi substituída, com o passar do tempo, ele recebeu no correio o seu troféu, já retirado no lixo. Então, ele diz que no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. O jeito que você gasta somente pelas coisas materiais, a atenção que você apenas quer ganhar das pessoas, ou que quer ganhar das pessoas, ou que você apenas presta nas pessoas, chegará um momento em que as pessoas vão se esquecer disso. Vão deitar para o lixo. Então, em nenhum momento, Deus vai deitar você para o lixo. Então, meu querido amigo, não basta estar perto de Jesus. Eu estou falando isso por causa das pessoas. Há muita gente na igreja. Não é errado estar na igreja. Há pessoas ensaiando. Há pessoas pregando. Há pessoas que estão visitando as outras pessoas. Tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não basta estar perto. Não basta. Por quê? Veja, Filipe, de acordo com João capítulo 14, versos 7 e 8, ele estava perto de Jesus. Mas quando Jesus Cristo falou, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe perguntou, ou disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ou seja, Jesus está a falar muito sobre ele, agora nos mostra, isso basta. E Jesus Cristo perguntou para ele, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Entende? Filipe foi alguém que testemunhou os milagres que Jesus Cristo realizou. Filipe foi alguém que ouviu dos seus Deus falando de que o Jesus Cristo era seu filho amado. Filipe foi um discípulo que andou com Jesus 3 anos e meio. E lembra-se que Filipe também participou na cura do demônio. Lembra quando eles vinham até Jesus, Jesus curava-nos, até os demônios obedeceram, Jesus diz, olha, se alegre, se o vosso nome estiver escrito no livro divino, o livro da vida. Então Filipe realizou também milagre. Mas apesar dessa realização de atividades, ele estava perto de Jesus, mas não tinha relacionamento com Jesus, não conhecia Jesus. E é o que está acontecendo contigo. Há muita gente morrendo na igreja. Felizes porque fazem parte de um grupo coral, felizes porque têm função na igreja, mas as suas vidas estão distantes de Jesus. Muita gente ensaiando, mas não ora. Não tem conexão com Deus. E para este grupo de pessoas, chegará um momento em que a Bíblia diz, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Afaste de mim, porque nós nunca tivemos relacionamento. Por que conhecer a Jesus nos leva a conhecer o Pai? Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que antigamente o Senhor se comunicava por intermédio dos pais, dos profetas. Se comunicava aos pais por intermédio dos profetas. Mas agora se comunica por intermédio do Filho, que é Jesus Cristo. E ainda, João capítulo 5, verso 39, quando Jesus Cristo repreendeu os fariseus, no fim ele diz que examinai as Sagradas Escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna, e ele termina, porque elas testemunham de mim, testificam. Então, o testemunho de quem é Jesus nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Não tem como você ser um bom cristão, não tem como você entender a vontade de Deus enquanto está desconectado com a palavra do Senhor. O conselho de Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 16, habita ricamente em vós a palavra. A pergunta que nós deixamos no estudo passado, como nós vamos voltar a nos conectar com Deus? Nós vamos voltar a nos conectar com Deus por intermédio das Sagradas Escrituras. É a via que nós temos para nos conectarmos à fonte que é o nosso próprio Deus. Por quê? Salmo diz que
A palavra do Senhor é a lâmpada que nos ilumina. Ilumina o nosso espaço e clareia os nossos caminhos. Então, sabes o que é andar numa escuridão? Nós usamos lanterna nos nossos telefones, usamos as lanternas que compramos lá nas cantinas, porque precisamos de uma iluminação enquanto estiver escuro. E a Bíblia do Senhor é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. É que nos guia, Ele é que nos ensina e nos mostra o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra maneira que nós temos de nos conectar com Deus é por intermédio da oração e jejum. Mateus capítulo 17, verso 21. Jesus Cristo falou para os discípulos, olha, esse demônio não sai se não for por intermédio de jejum e oração. A dificuldade espiritual que você tem não vai ser terminada se você não estiver conectado com Deus em jejum e oração. Algumas lutas que você tem travado na tua vida não vão terminar se você não se dedicar em oração e jejum. Veja um exemplo do próprio Cristo, Marcos 1, verso 35. Diz que Jesus Cristo saía às madrugadas para se conectar com o Pai. E se Jesus Cristo, que é Deus, tinha necessidade de acordar em cada manhã para se conectar com Deus antes de realizar qualquer atividade, e você, que é um homem comum, achas que tem a necessidade de voltarmos? O que Jesus Cristo fez é exemplo para nossas vidas. E o autor do livro A Oração Muda as Coisas, no capítulo 2, ele diz: vamos à oração para conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. É por intermédio da conexão com Deus, por intermédio da oração, por intermédio do estudo da palavra, que nós vamos conhecer a vontade de Deus e Deus vai conhecer a nós. Não que Deus não te conheça, Deus conhece. Nós estamos a falar de relacionamento, lembra? Ele disse: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque nunca houve relação. A outra maneira que nós temos de nos conectar à fonte é frequentar a igreja. Paulo, no seu livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele aconselha aos cristãos, dizendo: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está breve. A volta de Jesus estava breve. Muita gente abandonar a igreja. Há muita gente se afastando dos grupos. E Paulo diz, olha, não abandone, não deixe de se congregar, não deixe de se reunir. O que precisamos fazer é nos alertar do perigo deste mundo, porque Jesus Cristo em breve volta. Você não tem ido em nenhuma igreja e nunca tomou essa decisão. Eu lhe aconselho, em nome de Cristo Jesus, a tomar essa decisão hoje, de abraçares o convite que Jesus Cristo faz para você, aceitá-lo como seu Salvador e frequentar a uma igreja. A outra maneira que você e eu temos para nos conectar à fonte, que é o nosso Deus, é participar no grupo de estudos bíblicos. Esse grupo de estudo bíblico, ao ter contato com nossos irmãos, nós poderemos crescer espiritualmente. Lá ouviremos experiências de pessoas que se conectaram com Deus. Lá ouviremos a experiência de como Deus tem trabalhado na vida de outras pessoas. E essas experiências vão nos levar também a se aproximar de Deus. Lá nós vamos aprender mais sobre a Sagrada Escritura. E não só participar ao grupo de estudo bíblico, também fazer parte ao grupo de oração. Porque lá nós aprenderemos com o nosso Deus. Lá nós aprenderemos com as experiências dos outros. Por que você deve se conectar? Primeiro, é porque o que cada um de nós faz é contra a vontade de Deus. Segundo, é porque o pecado habita em nós. Eu estou fazendo aqui citações de Romanos capítulo 7 e capítulo 8. O bem que nós queremos, muitas vezes não conseguimos o fazer, porque o pecado habita em nós. Mas o mesmo Paulo diz que o Espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo também pode nos tirar dessas trevas. Por essa razão, Jesus Cristo falou: sem mim nada podeis fazer. Segundo o livro de João, capítulo 15, verso 5. A nossa vitória sobre o pecado está em aceitar a Jesus Cristo. Sabe, Satanás faz esforço para afastar homens de Deus e sempre é bem sucedido nesse propósito, quando consegue observar a sua atenção, de modo que não tome tempo para ler a Bíblia e orar. Eu li isso no livro Serviço Cristão, capítulo 21, escrito da senhora Ellen White. Amigo, toda a escritura, diz a Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Hoje, você está me vendo gravando esse vídeo porque é fruto do estudo da palavra. O meu relacionamento pessoal com Deus me levou a conhecer este Deus. E isso tem me incentivado a ajudar os outros também a conhecer o mesmo Deus. Um tempo atrás, eu cresci na igreja, né? Os meus pais são da igreja. Mas
Havia momentos que eu abandonava o culto para ir ao rio, consumia álcool. Este comportamento foi me afastando da igreja, me afastando dos meus amigos, me afastando de Deus. Mas chegou um momento em que eu tomei a decisão, com a ajuda de alguns amigos, pastores, irmãos, tomei a decisão de voltar a estudar a Bíblia. E conforme a Bíblia diz, ela está para nos ensinar. Estudei a Bíblia, passei a orar mais. Hoje tenho diversas experiências com Deus. E fruto dessa experiência, dessa ligação com Deus, estou aqui a partilhar esse vídeo contigo, para que você aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Porque o relacionamento com Deus é que vai garantir a nossa eternidade. Lembra? Maria tinha encontros com Deus na terra. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Jesus Cristo chamou ela pelo seu nome. Ela não olhou para Jesus e reconheceu Jesus por intermédio da sua voz. Qual foi o segredo? O segredo foi encontros diários que ele tinha. Porque a Maria buscava sempre a Senhor Jesus. E a mesma voz que chamou a Maria, que gritou, Lázaro, vem para fora quando ele morreu, é a mesma voz que quando voltar na nuvem dos céus, poderá gritar João, poderá gritar Antônio, Felizardo, saia da tumba. E juntos nos encontraremos na nuvem dos céus e seremos transformados. Você não quer viver a eternidade? O convite para hoje, nesse estudo, é que você viva e aceite o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente assim você terá o privilégio de gozar com Ele a eternidade. Eu espero que Deus possa lhe guiar. E a pergunta que não poderá se calar, por que você deve estudar a Bíblia e orar? Para a resposta dessa questão, eu lhe convido para o próximo estudo. E antes de encerrarmos, quero aqui orar contigo. Senhor, obrigado por mais um estudo. Permita que o Deus Espírito Santo fale em nossos corações, de maneira que a tua palavra não volte vazia. Em Cristo Jesus. Amém. Eu convido a partilhar o vídeo com o próximo, a colocar ali um like e fazer com que esta mensagem chegue para quem estiver também a precisar, tal como você e eu. A nossa transmissão, o nosso programa está sendo transmitido pela empresa Demo Sky e está aberta para qualquer contato a fim de cobrir o evento que você precisa. Que Deus abençoe a sua jornada, ore por nós e ore pelo projeto.